Quando a gente subiu, o carro parou. E a gente já sabia que a gente precisava de um carro, olhamos um para o outro e falou: "Ó, o carro que a gente quer." Uma senhora nos pedia informação. E eu que estava com a arma, eu falei: agora eu vou chegar e vou tomar o carro. Só que quando ela me pediu a informação, eu aí dei 2 passos para frente para dar a informação a ela e no instante fazer o ato do assalto, tomar o carro dela. E quando eu dei os 2 passos para frente, eu notei que no seu colo tinha uma arma mais poderosa do que a minha. Quando eles pararam perto, eles tiraram de dentro da viatura uma foto, uma fotografia, e essa fotografia era a minha fotografia. E eles viraram para mim. Glória a Deus. E perguntaram se eu conhecia essa pessoa. Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para gravar o nosso testemunho. Aqueles que não me conhecem, eu sou Enéas Gabriel Carvalho Silva, daqui da cidade de São Gonçalo dos Campos, e nós estamos aqui no canal Semeando Vida, não é isso? Para falar um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida e tem feito. Nós nascemos aqui na cidade de Feira de Santana, somos daqui de São Gonçalo dos Campos e bem cedo os meus pais foram separados para a obra missionária, pastor, e saíram fazendo a obra do Senhor em algumas cidades aqui da Bahia, Conceição de Feira, Amélia Rodrigues, Mairi, Rafael Jambeiro, e Deus soprou os meus pais e nós aprendemos desde novo que o caminho é Jesus. Mas o tempo se passou, a gente foi tendo alguns conhecimentos, algumas coisas, e isso veio alguns aprendizados, a vontade de servir ao Senhor. E quando Deus tem um plano na vida do homem ou da mulher, o inimigo ele investe para que tire dos caminhos do Senhor. Nós somos em 5 pessoas na minha casa, eu, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs, e Deus nos escolheu desde novo para separou essa família para fazer a obra do Senhor. E eu lembro que uma certa feita na minha casa se fazia muito culto doméstico. Meus pais, eles sempre nos ensinaram a fazer culto doméstico, a estar na escola dominical, a se envolver na obra do Senhor. E uma certa feita, a minha mãe, na cidade de Rafael Jambeiro, ela, em um domingo de manhã, nos convidou para ir para a igreja e era jejum no domingo pela manhã. E eu lembro que isso me chateou bastante. E eu, ainda criança, eu falei uma frase que o inimigo, ele escreveu isso. Eu falei: quando eu crescer, eu não vou ser crente. Esse negócio de ser crente, de estar indo para a igreja, e para mim não dá certo. E o tempo se passou e na minha adolescência eu tive a infelicidade de sair dos caminhos do Senhor. E quando a gente sai dos caminhos do Senhor, a gente se torna objeto na mão do inimigo. Então essa foi a idade de 17 anos para 16 anos, que me afastei dos caminhos do Senhor e eu tive a infelicidade de conhecer o mundo, tive a infelicidade de participar das imundícias, das coisas ruins que o mundo oferece. Às vezes os jovens acham que o mundo, viver nesse mundo, é uma coisa boa, participando de festa, de paredão, de carnaval, e eles acham que está vivendo o melhor da sua vida. Quanto nós sabemos e temos a certeza que o melhor da vida é estar na casa do Senhor, o melhor da vida é estar na presença do Senhor.
a ponto disso que a própria Bíblia vai dizer: lembra do teu Criador e do dia da tua mocidade. Quando nós estamos focados na obra, nas coisas de Deus, tudo vai certo. O jovem crente, ele tem um testemunho para dar, ele tem uma vida exemplar, porque ele está seguro na rocha e essa rocha é Jesus. Então nós nos aprofundamos no mundo. E eu lembro que a gente foi morar na cidade de Lauro de Freitas. Minha mãe teve um princípio de infarto e meu pai teve que abandonar o campo para cuidar da minha mãe. E ele chegou em Lauro de Freitas, foi bem recebido pelos pastores lá e tudo, e ele começou a cuidar de minha mãe. Cuidando da minha mãe, e em Lauro de Freitas eu conheci a mãe da minha primeira filha com 17 anos ou com 14 anos, se não me falha a memória. Nós começamos a namorar e aquela coisa. E quando meu pai foi separado novamente para ir para o campo, eu fiquei em Lauro de Freitas e fui tocando a minha vida. E por relaxamento a gente vai se enveredando no caminho do pecado, e foi aonde eu pude entrar de vez, mergulhar de cabeça, como canta o hino do cantor Gerson Rufino, como fala um hino, melhor dizendo, mergulhei de cabeça num abismo sem fim. E nesse mundo eu conheci a droga, eu tive a infelicidade de conhecer a maconha, o crack e mas graças a Deus que Deus é aquele Deus amoroso, que Ele está sempre dando a oportunidade de braços abertos. E por muitas vezes, como filho pródigo, nós rejeitamos tudo de estar na casa do nosso Pai com todo o conforto para viver uma vida tortuosa. Mas eu tive a oportunidade de Deus nos receber de braços abertos. E nesta vida nós encontramos ou conhecemos muitas pessoas que faziam parte de vidas erradas e nós, por conselhos ou até por influência de outras pessoas, nós entramos em uma vida do roubo, do crime, uma vida de tribulação. Lembro que uma certa feita nós conhecemos um rapaz e na cidade de Salvador, no bairro de São Cristóvão, e nos aproximamos dele conversando. Esse rapaz tinha recém-chegado em Salvador, em São Cristóvão, e a gente já fez aquela amizade com ele. E quando ele começou a contar a sua vida, o que ele estava fazendo em Salvador, a gente veio a perceber que era uma pessoa de uma grande facção do Rio de Janeiro e que estava procurando abrigo em Salvador. Então, a gente foi mantendo contato, aquela coisa toda, e quando pensou que não, nós já estávamos enveredados no caminho do roubo. E eu tinha um colega que ele veio de um interior, de uma cidade pertinho aqui, por nome de Ixu, próxima à Serrinha, que é um dos meus melhores amigos até hoje, e é o pastor Luiz. E ele veio para Salvador para tentar o trabalho, aquela coisa toda. E no bairro onde a gente morava, algumas pessoas me tinham como referência, porque sabia a história do meu pai, conhecia a minha família. E a sua mãe, sem saber do que a gente andava fazendo, praticando pelas escondidas, ele falou: ali é um rapaz bom para você andar, é uma pessoa que é filho de pessoas que são referência. E esse menino, ele começou a andar comigo, era um menino de interior, nunca teve, melhor dizendo, envolvimento com nada e não conhecia de fato o que era de errado. Então ele começou a conversar, aquela coisa toda,
e quando pensou que não, ele já estava enveredado no mundo das drogas, no mundo do roubo e perdeu totalmente a cabeça, envolvido naquilo que não presta. E o que me chama bastante atenção é que a gente foi se enveredando nesse caminho e uma certa feita nós começamos a planejar um assalto a uma agência bancária, porque os assaltos que a gente praticava já eram coisas pequenas e o nosso pensamento, a nossa vontade era de chegar no maior, de atingir uma coisa maior. E aí nós começamos a planejar o assalto a esta agência bancária. E nós fizemos aquela reunião e quando estávamos na reunião, o pastor Luiz, ele teve a ideia de a gente ir na casa de uma mãe de santo que tem no bairro de São Cristóvão para pedir a bênção, para pedir a proteção aos orixás, para a gente fazer esse assalto, que tudo viesse correr bem. E nós tivemos algumas conversas com essa senhora, que era mãe de santo na época, muito conhecida naquela época no bairro. E quando nós estávamos conversando com ela, ela chamou o pastor Luiz em particular e falou com ele que não precisava ele me levar lá, porque todas as vezes que eu ia ao terreiro de candomblé dela, as coisas davam errado. E eu não precisava de nenhuma proteção, porque o homem lá de cima, esse foi o termo que ela usou, que o homem lá de cima já me guardava e que ela via 2 olhos como chama de fogo que me acompanhava aonde eu ia. Então, ela chegou a dizer que os meus pais oravam muito por mim. Então, isso foi uma das coisas que eu fiquei paralisado pelo poder que Deus tem de cuidar dos seus. Mesmo quando nós estamos no erro, mesmo quando nós estamos na falha, o Senhor, ele tem aquele cuidado de nos guardar, de nos proteger, mesmo sendo falho, sem merecer. O Senhor, ele está sempre a zelar, a cuidar da nossa vida e nos proteger. E isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. E nós não acreditamos naquilo que ela falou. E mesmo assim começamos a organizar tudo. E no dia que era para a gente fazer o assalto a essa agência, por desistência de algumas pessoas, nós recuamos e adiamos para outra data. E o que é que acontece? No mesmo dia, na mesma data, no mesmo horário que nós estávamos planejando para isso acontecer, outra quadrilha invadiu a cidade, a mesma agência. Então, dá para entender, dá para notar o livramento que Deus nos deu, porque ia entrar em choque e essa quadrilha ia se trocar tiro, aquela coisa toda, com polícia, com tudo, e a gente poderia não estar aqui agora para contar o nosso testemunho, mas pelo livramento que Deus nos deu, pelas mãos do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. E o que nos chama a atenção é que nós armamos uma quadrilha dentro desse bairro em São Cristóvão, mais preciso no bairro da Santana, e nós éramos em 10 homens. E brigava alguém, a gente ia lá e resolvia. Casal que brigava, a gente ia, se intervia, resolvia as coisas. E isso, o inimigo, ele vai te dando um nome, te levantando, a ponto de você ficar grande. Quando você estiver grande, alto, temido por todos, ele vai lá e lhe passa a rasteira e lhe derruba. Mas Deus não. Quanto mais nós nos humilharmos na presença do Senhor, é aí que ele nos torna grande. Então, a maioria dos jovens, eles procura fama, ele procura destaque, procura posição,
e tem se enveredado nesse caminho, tem entrado, participado de algumas facções. Nós temos perdido muitos jovens têm se enveredado no mundo das drogas, muitos jovens têm entrado para a facção, mas nós estamos aqui junto com este canal, que tem sido um canal de bênção, semeando vidas, para que a tua vida seja alcançada. Eu não sei onde é que você vai assistir esse testemunho, se você vai estar atrás das grades, se você vai estar em um leito de um hospital, mas eu quero profetizar para você, aonde este vídeo chegar, aonde esse testemunho chegar, Deus ele vai se encarregar de chegar primeiro para transformar a sua vida, porque o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no dia de hoje, e é o Deus que está de braços abertos para dizer: eu estou aqui para te receber. Você que porventura saiu da casa do Pai, você que abandonou, Ele está de braços abertos para te receber como filho pródigo e tornar a tua vida uma vida de honra, uma vida de excelência. E no lugar que você passou cabisbaixo, é o lugar da exaltação de Deus. A Bíblia vai dizer que no lugar da vergonha, o mesmo Deus é o Deus que vai te dar dupla honra. Esse é o Deus que transforma vidas. Eu lembro de vários livramentos que o Senhor nos deu, e um dos livramentos nós estávamos morando no bairro de São Cristóvão, como eu acabei de falar, de citar, que o inimigo ele tenta engrandecer o homem para depois passar a rasteira. E uma certa feita nós estávamos no bairro de São Cristóvão e por meu nome já está vinculando naquela área como um dos grandes, como um chefão ali naquele lugar. Isso foi despertando o ciúme de algumas pessoas. E eu lembro que eu estava sentado na porta de um bar, e em um sábado à noite, e o colega que andava conosco, ele ficou enciumado com isso. E ele tentou me matar. E o que é que acontece? Ele pegou uma faca, dessa faca de pão, que a gente chama faca de serra, aqui na Bahia a gente conhece ela. Ele tirou todas as serras, afinou ela, fez aquela viana, e quando eu estava sentado, ele veio por trás e cravou a faca em mim. A faca entrou nesse braço e saiu aqui de baixo. E por pouco ele não me matou. Mas hoje nós entendemos que foi um dos livramentos de Deus. Não foi sorte e nem tampouco porque ele estava bêbado, mas nós sabemos que foi a mão de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção é que no mesmo dia, no mesmo instante, o meu pai estava na cidade de Viana, no Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha, e eles estavam em uma reunião, quando um pastor levantou e chamou ele e falou: vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. E fizeram aquela corrente de oração. E no meio da oração, Deus tomou o pastor e disse: estou indo eu agora na Bahia e dando livramento a um filho seu. E foi justamente na hora que Deus colocou a mão e me deu o livramento. E com poucos minutos, meu pai liga. Naquele tempo não existia o serviço do WhatsApp, era o orelhão, e tinha um orelhão na praça, e alguém liga no orelhão e o pessoal ali, vizinho, aquela coisa, atendeu e falou: teu pai quer falar contigo. E eu cá pensando, eu falei: poxa, alguém já ligou para meu pai para falar do que aconteceu. E eu aí saí, fui atender o telefone, e ele aí, a gente se cumprimentou tal, e aí eu lembro que ele perguntou com toda a segurança: tá tudo bem com você? Eu falei: tá tudo bem. E ele voltou novamente e fez a pergunta: tá tudo bem com você? Eu falei: tá. Ele falou: é. Então o Deus que eu sirvo é mentiroso. Eu falei: por quê? Porque ele me falou que está lhe dando um livramento aí agora. Aí eu passei a contar a ele o que tinha acontecido, e o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado. O laço quebrou e a gente conseguimos escapar.
E dessas tantas coisas que passamos ou que aprontamos na vida, meu Deus, livramento, a gente vê Deus entrando com sua mão forte. Uma certa feita nós saímos para fazer um assalto de um carro e o primeiro carro que passasse ou que a gente tivesse a oportunidade, a gente ia tomar aquele carro de assalto. E o carro veio assim de mão beijada para a nossa mão. O carro veio de mão beijada, como diz. A gente vai subindo, eu mais 2 colegas, Cristiano e outro Adrovani, inclusive já morreu. E quando a gente subiu, o carro parou. E a gente já sabia que a gente precisava de um carro, olhamos um para o outro e falou o carro que a gente quer. Uma senhora nos pedia informação. E eu que estava com a arma, eu falei, agora eu vou chegar e vou tomar o carro. Só que quando ela me pediu a informação, eu aí dei 2 passos para frente para dar a informação a ela e no instante fazer o ato do assalto, tomar o carro dela. E quando eu dei os 2 passos para frente, eu notei que no seu colo tinha uma arma mais poderosa do que a minha. Ela estava com uma Bíblia no seu colo e eu travei ali, voltei e aí eu falei com ela, pode contar o testemunho? Ela falou, por quê? Aí levantei a camisa e falei, porque eu ia assaltar a senhora, mas eu estou vendo que a senhora é uma mulher de Deus. E ela foi embora glorificando o nome do Senhor e os meus colegas ficou sem entender. Então, mesmo pelo mundo, mesmo andando pelos caminhos tortuosos, a gente tinha sempre o temor da palavra do Senhor. E eu sabia que aquilo não foi o que Deus escolheu, o que Deus separou para a minha vida. Minha mãe, ela sempre contava que quando ela estava gestante, ela passava a mão na sua barriga e dizia, meu filho vai ser um pastor, meu filho vai ser um pregador da palavra, para quando eu e o meu esposo não conseguirmos mais fazer a obra, os nossos filhos é quem vai dar continuidade. E uma certa feita, meu pai estava pregando em uma igreja e eu fui no culto por convite, aquela coisa toda, e ele, quando registrou a minha presença, ele falou, aqui está meu filho e eu tenho uma lacuna muito grande no meu coração em ver o meu filho no mundo, em ver meu filho afastado dos caminhos do Senhor, mas Deus não irá me chamar para a glória antes mesmo de eu ver o meu filho no altar pregando a palavra de Deus. E aquela profecia, ela se cumpriu, porque depois disso, Deus transformou a minha vida e eu já tive a oportunidade de dividir o mesmo cartaz com meu pai, na mesma festividade que eu preguei, o meu pai pregou, na mesma festividade que eu preguei, as minhas irmãs já pregaram. Então Deus uniu a nossa família, Deus tem o propósito dele para se cumprir na nossa casa, na nossa família, porque nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor e esta promessa ela tem que se cumprir. Então Deus tem feito grandes coisas na nossa casa, na nossa família. E o tempo foi se passando, nós tivemos a oportunidade de ir embora para o Espírito Santo. E a gente chegamos ao Espírito Santo e foi como um livramento de Deus. O meu pai me fez o convite para estar lá no Espírito Santo e eu fui num pensamento de passar 15 dias. E a gente passou 12 anos no Espírito Santo. E quando eu voltei de lá para cá, no Espírito Santo, melhor dizendo, foi onde eu me reconciliei com o Senhor. Eu me reconciliei com o Senhor, as portas se abriu, eu reconciliei com o Senhor, mas ao retornar para a Bahia, eu tornei a desviar. Me afastei dos caminhos do Senhor e aquilo voltei novamente, não às práticas do roubo,
de andar com quadrilha ou se afiliar a alguma facção, não, longe de mim. Mas entramos no mundo das drogas novamente e foi uma desordem. Até que uma certa feita eu estava trabalhando com um jovem novo convertido. Um jovem novo convertido, e nós estávamos fazendo uma casa e ele me pediu licença. Ele falou, eu posso lhe falar uma coisa, eu quero te pedir licença. É Ladivan, é conhecido como Didi aqui na cidade de São Gonçalo. E ele falou, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, rapaz, eu sou novo convertido e você é conhecedor da palavra, você tem mais conhecimento do que eu. Eu quero te fazer um convite, vamos lá na minha igreja hoje à tarde. Vamos lá, porque lá tem um culto, toda terça, é uma terça da vitória, e vai vir um pastor hoje e ele vai pregar, ele vai dar o seu testemunho. E eu não estava aguentando em pé, bêbado, drogado, e eu aceitei o convite dele. Eu fui na igreja, assisti o culto, um culto muito bom, ouvi a palavra, e ao término da palavra, o pastor Evando, da cidade de Feira de Santana, conhecido no mundo do crime como cara de osso, que Deus transformou, tem um ministério, tem um testemunho forte, é um homem que Deus levantou em Feira de Santana para fazer um trabalho, meu Deus, meu amigo particular hoje, e ele fez o apelo e encerrou, e ele retornou ao microfone e continuou. Ele falou, estou fazendo esse apelo porque Deus está mandando eu fazer isso. E ele insistiu no apelo, e ele falou, não estou aqui para constranger ninguém, mas eu estou fazendo o que Deus está mandando. E mesmo assim eu ainda endureci o coração. E ele falou, você que estava no trabalho e Deus lhe tirou do trabalho, lhe trouxe até aqui para você ouvir essa palavra. Eu estou falando com você. Estou falando com você. Esta palavra é para você. Aí eu já sabia que era comigo. E aí eu entrei e aceitei, me reconciliei com o Senhor aqui na cidade de São Gonçalo dos Campos, na Igreja Avivamento Profético, e onde nós estamos congregando até hoje, junto com o apóstolo Edson, pastora Cristina, e lá é onde Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso ministério. Trabalhamos naquela igreja. Hoje sou responsável pelo grupo de senhores, estou na liderança, pela misericórdia do Senhor. Deus tem feito grandes coisas. Foi lá no avivamento que Deus me deu um casamento de honra, um casamento de excelência. Eu louvo a Deus por isso. E aqui na cidade de São Gonçalo dos Campos, nós estamos trabalhando e adquirimos um respeito tamanho aqui na nossa cidade. Muitas pessoas têm nos escutado, muitas pessoas têm pedido oração, tenho pregado em muitas igrejas aqui. Hoje nós fazemos um trabalho aqui no hospital da cidade, toda sexta-feira, inclusive hoje já estive no hospital, e a gente faz uma oração antes mesmo que comece qualquer cirurgia no hospital. O prefeito nos deu essa autoridade de fazer esta oração, abriu as portas, nós fazemos essa oração, e quando nós chegamos ali, o pessoal já pergunta, vai ter a oração hoje, pastor? Hoje tem a oração, e todos respeitam estar aí para receber aquilo da parte de Deus. Então, o Senhor, Ele fez grandes coisas. O Senhor fez grandes coisas. Nos livrou de cair dentro de um presídio. E uma das coisas que eu andava no mundo, sempre pensava, e aquilo ficava martelando na minha cabeça, é que uma certa feita, meu pai, ele me aconselhando, ele falou, Enéas, tu vigia, porque se tu cair dentro de um presídio, eu não vou te visitar, porque você é conhecedor da palavra. Então eu tinha medo, eu tinha temor de cair dentro de um presídio.
Uma certa feita a gente saiu para fazer um assalto, todos 4 colegas que estavam comigo foram presos, todos 4. Todos 4 desceram para o presídio na Mata Escura em Salvador e eu não fui para o presídio. E o Senhor me poupando e me guardando. E uma das coisas que vai me chamar a atenção é que os policiais eles ficaram me procurando. E lá em São Cristóvão, ali onde a gente morava, tinha uma praça e eu sentei nessa praça. Sentei na praça, estou no banco e de repente eu vi quando a viatura curvou e parou junto de mim. Quando eles pararam perto, eles tiraram de dentro da viatura uma foto, uma fotografia, e essa fotografia era a minha fotografia. E eles viraram para mim. Glória a Deus. E perguntaram se eu conhecia essa pessoa. E eu fiquei quieto, a palavra não saía, a perna começou a tremer onde eu estava, não conseguia me mover. E o policial olhava e perguntava forte mesmo comigo, você conhece essa pessoa? E eu quieto estava, quieto eu fiquei. Ele falou, agora ninguém conhece ninguém, né? Você mora aqui, você é daqui, não conhece esse camarada. Mas não tem problema não, a gente vai botar a mão nele. E eles aí arrastaram a viatura e foram embora. E eu fiquei sem entender como a minha fotografia foi parar na mão deles e como eles não conheceram. Hoje eu entendo que por debaixo daquilo estava escondido debaixo da sombra do Onipotente. Então Deus, Ele tem as suas maneiras de agir, Ele tem os seus métodos de fazer ou de chamar a atenção do homem para que o nome dele seja glorificado. Então Deus foi muitas coisas que Deus fez na nossa vida e eu sempre lembro com o pastor Luiz, a gente sempre conversa a respeito da vida que a gente teve, do que a gente passou e Deus permitir apenas no meio de 10, só nós 2 estar aqui para contar o testemunho dele. E então o Senhor já começou a nos honrar. Tudo aquilo que o Senhor prometeu lá atrás está se cumprindo na nossa vida. Está se cumprindo tudo aquilo que o Senhor tinha prometido para a gente. E eu lembro que uma certa feita, nós estávamos em Itinga, Lauro de Freitas, e a gente foi em uma festa de largo, e quando a gente estava subindo de moto, um jovem nos conhecia, pediu a carona. Ele falou, me leva, me deixa lá na igreja. E a gente colocou ele na moto, ele veio, quando parou na frente da igreja, por sermos conhecidos, meu pai já tinha pastoreado ali naquela igreja, em Jardim Centenário, aí desci, abracei algumas pessoas e dentro da igreja, eu estava no pátio, saiu um irmão, veio marchando na minha direção e ele me abraçou e aí ele não me conhecia, ele estava naquela vigília e falou, Deus está fechando uma sepultura para você agora. Não é amanhã, não foi ontem, ele está fechando agora. E Deus ele está te dando um livramento de morte. E aquilo eu fiquei paralisado, porque eu sabia, a gente conhece a voz de Deus. A gente conhece. Eu costumo dizer, se me colocar em um estádio de futebol e me colocar no meio do campo e passar o microfone na arquibancada toda e eu estiver com os olhos vendados, quando meu pai falar, eu vou levantar a mão e falar, não, esse aí é meu pai, porque eu conheço o agudo da sua voz. Eu conheço meu pai e isso se chama intimidade. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós saímos da casa do nosso pai, por mais tempo que seja, quando ele falar, nós vamos entender a sua voz. O que chama a atenção é que tem pessoas que estão dentro da igreja há 10, 15, 20 anos e não conhecem a voz do seu pai. Existe alguma coisa errada. Você não tem intimidade com seu pai. E eu quero te convidar a ter intimidade com seu pai, saber de fato quando é o teu pai que está falando. E existem pessoas que qualquer voz, qualquer barulho que escuta, diz, aí é meu pai. E quando vai ver, não é o seu pai. Então nós precisamos ter intimidade com Deus.
E naquele dia eu estava sensível para ouvir a voz de Deus. E aí eu ouvi aquilo ali, reconheci que era Deus e voltei para casa. E os meninos ficou naquela coisa toda, ficou chateado, porque a gente tinha marcado para ir a uma festa. E quando a gente chegou, eu cheguei em casa, melhor dizendo, cheguei em casa, fui dormir, fiquei pensativo, chorei bastante com aquilo. E no outro dia de manhã eu recebo a notícia que um dos colegas que estava comigo, inclusive, parou na porta da igreja, tinha sido assassinado no bairro do Caranguejo, na Itinga. Então aquilo ficou martelando por muitas vezes ou por muitos anos na minha cabeça que aquela pessoa poderia ser eu. Então Deus fechou a sepultura naquela noite através da oração dos meus pais. Então, quanto nós estivermos orando pelos nossos filhos, quanto nós estivermos orando pela nossa casa, a nossa casa estará de pé. Existe um versículo que fugiu da memória agora, mas ele diz: mãe de joelhos, filhos de pé. Então, quando a mãe está de joelho, quando o pai está de joelho, é sinal que você tem uma casa em pé, é sinal que Deus está na tua casa, é sinal que Deus está na tua vida. Então, Deus continuará dentro da tua casa. E aquilo que Ele prometeu, pode descansar o coração. Vai cumprir. Vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E Deus nem tarda e nem falha. Ele dá tudo no tempo certo. Se não chegou ainda, é porque não é o tempo de Deus, não é a hora de Deus, mas a hora de Deus vai chegar. E eu, ouvindo através dessa minha vida, através desses momentos difíceis que eu tive, eu cheguei a ouvir uma pessoa, fez uma reunião e eu estava na presença, eu estava nessa reunião e o assunto dessa reunião era a minha vida, era como eu estava me comportando. E foi uma coisa que me marcou muito. Eu ouvi isso porque a pessoa que falou isso comigo era uma pessoa que eu considerava como um amigo demais. E ele falou: desde o dia que você entrou na minha família, tem sido um diabo, você é um diabo na minha família. Você entrou para destruir a minha família. E eu ouvi aquilo, meu Deus, eu acho que em toda a minha vida foi uma das palavras mais fortes que eu ouvi. Eu falei: meu Deus, eu não estou sendo nem usado pelo diabo, eu estou fazendo o próprio papel do diabo, a ponto de alguém dizer que eu sou o próprio diabo que veio para destruir a sua família, a sua casa. E aquilo me martelou. Por muitas vezes essa palavra vinha no meu pensamento e aquilo me trazia uma ira. Meu Deus, não era para eu ter escutado isso. Mas o nosso Deus é o Deus que limpa, é o Deus que arranca toda a mágoa. O que foi que Deus fez? Ele falou: eu vou lhe preparar, eu vou lhe capacitar e eu vou lhe levar a este mesmo lugar. O tempo se passou, os anos se passaram e houve um congresso de senhoras e eu estava nessa igreja, mas não estava como um convidado, eu estava como pregador da noite. E todos aqueles que participaram da reunião, Deus fez sentar para escutar Ele falar através da minha vida. As pessoas que estavam participando daquela reunião e que usaram estas palavras, o que foram de encontro a mim, o próprio Deus, Ele fez se assentar para ouvir e para ver Deus me usar de uma forma especial. Mas por quê? Não para que o meu nome fosse exaltado, mas que o nome do Senhor fosse glorificado na minha vida. E quando terminou a pregação, essa pessoa foi uma das primeiras pessoas que vieram e me abraçou, falou: rapaz, Deus te usou tremendo.
E eu recebi aquele abraço como um abraço de perdão. Eu vi que verdadeiramente Deus tinha se manifestado naquele lugar. Então, hoje eu volto a São Cristóvão. Hoje eu volto a Salvador. E volto de cabeça erguida. E quando encontro algumas senhoras, quando encontro algumas pessoas, falo, meu filho, o boato que chegou aqui foi que você estava morto. Meu filho, o boato que chegou aqui é que você estava preso. E quando eles me veem, eles ficam alegres, eles ficam felizes por ver que Deus, ele transforma o homem, que Deus, ele faz sua obra por completo. E quando eu fui para o Espírito Santo, saí de Salvador, fui para o Espírito Santo, e nesse período eu mantive o contato com o pastor Luiz, que era amigo, e a gente perdeu esse contato. E durante 10 anos a 12 anos que eu fiquei no Espírito Santo, eu fiquei sem o seu contato. Então, nem eu sabia nada sobre ele e nem ele sabia nada sobre mim. Então, o que dávamos a entender é que ou ele pensava que eu estava morto e eu pensava que ele estava morto, como aconteceu com outros colegas, Vetinho, Cristiano, Veu, Geu, Adrovane e Sidney. Foram muitos colegas que nós perdemos para o mundo do crime. E o pensamento, meu Deus, onde é que está Luiz? O que é que aconteceu? E a gente pensava, eu ficava pensando que ele estava morto, ele também da mesma forma. E retornamos para São Gonçalo dos Campos hoje, onde nós estamos aqui, onde nós estamos morando nessa cidade. E um primo meu na cidade de Salvador, em São Cristóvão, me trouxe o contato do pastor Luiz. E nós conseguimos nos reencontrar novamente. Meu Deus, uma das coisas que deixou meu coração muito feliz. E antes mesmo de a gente se encontrar por telefone e conversamos ali, a gente chorou bastante, fez chamada de vídeo e para ver, ter certeza. E quando eu estou conversando com ele, eu fico sabendo que Deus tinha transformado a sua vida e que ele estava sendo um pastor pregando a palavra do Senhor na cidade de São Paulo. E Deus me fez encontrar o pastor Luiz novamente. Nós estivemos ali em São Paulo, na casa dele, e foi uma bênção de Deus. Tive a oportunidade de pregar na sua igreja e em algumas igrejas ali em São Paulo, que o pastor Luiz me levou, e foi bênção de Deus. Foi dias que o Senhor nos proporcionou de alegria. E hoje a gente tem esse contato. Ele está no monte, está orando, manda mensagem para mim. Eu estou aqui, estou orando, mando mensagem para ele. E Deus tem feito grandes coisas. E através deste canal aqui, o Senhor abriu as portas. Através deste canal aqui, Semeando Vida, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pastor, olha que coisa, lá dos Estados Unidos, pastor Fernando. Então foi o pastor que arcou com a minha viagem para São Paulo, foi o pastor que me presenteou lá em São Paulo, as portas se abriu, me levou para shopping, para restaurante, tudo através desse canal aqui. Então eu posso dizer com toda a segurança que este canal é um canal de Deus para abençoar a minha vida, a sua vida. Então aonde esta mensagem chegar, aonde este testemunho chegar, vidas, quero profetizar que vidas serão alcançadas pelo poder que há em Jesus. Eu lembro que na cidade de Rafael Jambeiro, em um dia de domingo, houve uma profecia da minha parte. A nossa boca, ela tanto serve para abençoar como para amaldiçoar. Então, cuidado com o que você fala, cuidado
com que você abre a sua boca. E nesse dia, tinha uma moça que ela ficava na nossa casa e ela cuidava ali, dava uma ajuda à minha mãe, aquela coisa. E ela falou que era para a gente se arrumar para ir para a igreja, aquela coisa toda. E quando eu disse que não ia ser crente quando eu crescesse, quando eu fosse de maior, o inimigo, ele escutou isso. E uma das coisas que eu falei, quando eu crescer, eu vou estar em um carro, com um cigarro no dedo, uma loira do lado e dirigindo um carro por nome de Monza. Naquela época era comum os carros novos que tinham eram Monza, o pessoal chamava cara de Ninja. E aí era o meu sonho, eu profetizei aquilo para a minha vida. Vai estar uma loira do meu lado, eu dirigindo o carro e com um cigarro no dedo. Ela falou, irmã Nildete, olha o que Enéas falou aqui. E minha mãe falou, está repreendido em nome de Jesus. Os anos se passaram e a profecia se cumpriu. E quando eu me deparei naquela cena, com um cigarro no dedo, uma loira do lado e dirigindo um Monza, eu vi como se no para-brisa do carro abrisse uma televisão e o próprio diabo, ele se manifestar e dizer, está aqui o que você pediu. E eu me arrepiar todo e clamar o sangue de Jesus. E a pessoa que estava do lado não entendeu, perguntou, é o que? Você viu alguma coisa? Eu falei, foi um livramento que Deus me deu. Agora, foi o quê? Foi o quê? Eu falei, não, você não vai entender. Então, nós devemos ter cuidado com aquilo que profetizamos dentro da nossa casa, com aquilo que profetizamos sobre os nossos filhos. Os seus filhos serão heranças de Deus. A sua casa será um lar abençoado. A sua vida será abençoada por Deus. Eu quero profetizar que toda palavra de maldição, toda palavra, todo mal hereditário que foi lançado sobre a tua vida, o Senhor irá quebrar, o Senhor irá destruir, porque a tua casa será uma extensão do céu. A tua casa será um pedaço do céu e toda a tua família estará debaixo das bênçãos do Senhor, porque o Senhor alcançará a tua casa. Então o Senhor é o Deus que livra. E uma das coisas que me revoltava, porque o meu pai, ele deixou o seu emprego. Ele deixou o seu emprego para servir a vida de pastor. Minha mãe deixou o seu trabalho. E todos os dois tinham trabalhos que era de trabalho digno, né? Trabalho digno aqui na cidade. Meu pai trabalhava na Sulcan, era funcionário do Estado. Minha mãe trabalhava na prefeitura, era escriturária da prefeitura, então era um trabalho muito bom. E eu olhando, vejo os seus colegas daquela época, todos aposentados, todos com suas casas próprias, tudo com carro. E meu pai saiu, deixou tudo, abandonou tudo, minha mãe abandonou para seguir a carreira de missionários, de pregar a palavra do Senhor. E chegavam em lugar que tinha que dividir 2 ou 3 litros de água para todo mundo, para 5 pessoas tomar banho, lugar seco. E por muitas das vezes minha mãe saía desses lugares para vir aqui para São Gonçalo lavar roupa e voltar novamente por causa da seca que tomava conta desse lugar. E aí isso eu fui crescendo revoltado com aquilo, vendo. E a gente, ouvindo os testemunhos de alguns pastores, a gente ficava se perguntando por que Deus faz isso na vida de tantas pessoas e não faz na vida da minha família. E ia trazendo uma grande revolta. E eu lembro que com 14 anos eu já saí da casa dos meus pais. Com 14 anos eu fui morar sozinho
em Lauro de Freitas, eu já estava morando sozinho em um quartinho, aluguei, com 14 anos já estava morando só. E o tempo foi se passando, eu fui fazer uma visita a meu pai. E quando chegou lá, eu lembro que eu fui beber uma água e quando eu abri a geladeira, a porta da geladeira, ela caiu no meu pé. Ela estava amarrada com um stick, então quando eu tirei o stick para pegar a garrafa de água, aquela coisa toda, a porta caiu no meu pé. E eu falei, isso que é servir a Deus? Isso que é ser crente? Como é que meu pai tem tantos anos de crente, vive numa vida dessa, uma vida miserável? Uma pessoa que é pastor, vivendo numa condições dessas que nem uma geladeira boa, digna, pode ter. E no mesmo instante, o Espírito Santo de Deus bradou fortemente naquela cozinha. E eu lembro que com essas palavras, como se eu estivesse conversando com alguém, o Espírito falou, se da tua vida que anda torta eu cuido, imagine dos teus pais que andam na minha presença. E aquilo, as lágrimas quentes desceram no meu rosto e eu fiquei, meu Deus, impactado com aquilo, por ver a presença de Deus. E aí Deus foi movendo a terra. Deus foi movendo a terra, movendo a situação. Hoje, para a honra e glória do Senhor, os meus pais vivem bem. Meu pai é um pastor jubilado, tem o seu salário, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida da minha mãe. E Deus tem abençoado, porque eles trabalharam para o Senhor, eles fizeram a obra do Senhor e fizeram de verdade. A própria Bíblia vai dizer que o vosso trabalho não será em vão no Senhor. Então, o nosso Deus é o Deus que recompensa. Eu fico olhando, por tanto tempo que os meus pais se doaram para a obra do Senhor, e eu, meu Deus, quando é que Deus vai honrar os meus pais? Quando é que Deus vai honrar a minha casa? E hoje eu posso olhar, hoje eu posso ver a honra de Deus na casa dos meus pais. Deus tem abençoado, Deus tem guardado, Deus tem protegido. Minha mãe sempre ali enferma, o Senhor vai lá, livra do infarto, o Senhor livra do derrame, o Senhor vai dando vitória. Por muitas vezes a gente olha assim, Deus, o Senhor vai levar, e naquela preocupação toda, e de repente as coisas mudar o quadro, assim, a mulher passar 15 dias internada e a gente pensar, vai chegar a notícia. Deus arranca da UTI, coloca de pé e está aí testificando, falando do amor do Senhor. Então isso é gratificante, isso é o que Deus tem feito nas nossas vidas, o que Deus tem feito na nossa família, o que Deus tem feito na nossa casa. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos cada dia mais trabalhando para o Senhor, cada dia mais se aperfeiçoando, buscando aprender do Senhor, buscando estar na posição do Senhor. As lutas vêm. E por muitas vezes nós não queremos ser hipócritas, mas por muitas vezes a vontade de parar, a vontade de desistir, porque quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se doa para a obra do Senhor, as lutas vêm, as calúnias vêm, os levantes vêm. Eu lembro que algum tempo atrás, em 3 a 4 anos, eu sofri um problema muito sério no meu casamento, a ponto de eu me separar da minha esposa. Nos separamos e foi aquela coisa, como é que um pastor, uma pastora, missionário se separa, e foi aquele alvoroço, aquele escândalo, mas não foi por traição, nem da minha parte, nem dela, nem por agressão. Foi momentos difíceis que a gente não sabia lidar com essas coisas. E eu saí daqui, estava no trabalho, e o meu patrão, na época,
ele me chamou para a gente ir no centro de abastecimento em Feira de Santana. E eu estava no centro de abastecimento e a gente procurou um lugar para tomar um café. E quando de repente vinha uma senhora, ela puxava um carrinho, ela vendia ali no seu carrinho mingau, café, um bolinho. E nós paramos com essa senhora para tomar esse café. E ela colocou o café e tal. E quando ela se dirigiu para mim e ela falou, tá tudo bem com você? E eu falei, tá tudo bem, graças a Deus. Ela falou, não tá bem nada. Não tá bem porque você saiu de lá da onde era para você estar. Você saiu da sua igreja e o seu casamento não tá bem. Então, por isso que eu estou dizendo a você que não está bem. E Deus aí começou a desenrolar. E foi aonde ela me falou que algumas pessoas tinham feito trabalhos de macumba para tentar nos separar por inveja e aquela coisa toda. E um dos conselhos que ela me deu, ela falou, volta para o lugar aonde você saiu, reconcilia com o seu pastor, se tiver alguma coisa entre vocês. Reconcilia com a igreja e volta. E eu voltei para a igreja, conversei com o pastor, aqui as portas sempre estarão abertas para você. Ninguém fechou a porta para você, pode ficar aqui. E pelo fato de a minha esposa estar ali naquela igreja, a gente sempre acostuma sentar junto, um do lado do outro. E agora ela senta lá na frente, eu sento do outro lado. Eu falei, isso vai chamar a atenção. Então, o que foi que eu resolvi? Eu falei, pastor, eu vou ficar na congregação até Deus fazer alguma coisa, ele responder. E aí, quando Deus responder, eu torno a voltar para a igreja. E eu chamei o pastor Evaldo, é um pastor daqui, de uma das nossas congregações aqui, do apóstolo Edson, do Avivamento Profético. E ele falou, não, você pode vir para aqui que eu vou te ajudar, tal. E eu fiquei lá no bairro do José Sarney, congregando. E Deus colocou no meu coração de eu fazer uma campanha de 7 quarta-feira em prol do meu casamento. Eu chamei o pastor Evaldo, falei com ele, e ele falou, eu estou junto com você. E aqui tem um monte, e eu falei, eu vou subir ao monte 7 quarta-feiras. Eu vou subir o monte em prol do meu casamento. E aí liguei para minha esposa, falei com ela, estou entrando em uma campanha. Ela falou, pronto, você ora daí, eu oro daqui, o que Deus falar, nós vamos acatar. Falei, pronto. E aí começamos a orar. Primeira quarta-feira, lá estava eu e o pastor Evaldo orando, a sua esposa, a pastora Paula, orando. E Deus usou ele tremendamente. E uma das coisas que eu lembro que Deus usou ele falando, ele falou, marquei um encontro contigo aqui nesse lugar, porque eu tinha algo para te revelar. E Deus foi trazendo tudo aquilo que eu já sabia. E foi uma coisa linda. A segunda quarta-feira estava lá, orando, clamando, buscando ao Senhor. Na terceira quarta-feira, pastor Evaldo não foi comigo. Eu falei, meu Deus, quebrou a corrente. Mas na terceira quarta-feira, a minha esposa já estava comigo lá no monte orando. E o restante das quarta-feiras, eu só fui para agradecer a Deus, porque na terceira quarta-feira, em cima do monte, o Senhor já tinha respondido. Então a gente tem passado por luta, passa. A gente tem passado por dificuldade, passa. Mas nós sabemos que o que Deus uniu não separa o homem. Então, nós estamos marchando. É uma pessoa que tem me ajudado, é uma pessoa que tem tido paciência comigo, é uma pessoa que está sempre do meu lado. E foi dentro do avivamento profético, onde Deus me deu um casamento, onde Deus tem me levantado. O pastor tem investido muito no nosso ministério. Tenho pregado por diversas vezes, vigília, congresso, e as portas estão sempre abertas aqui.
Deus tem movido a terra e por isso eu sou grato a Deus por tudo quanto o Senhor fez. Então, o Deus que transforma, o Deus que transformou a minha vida, é o Deus que irá transformar a tua vida, a vida de alguém que você está orando. Se porventura há alguém da tua família que está presa no mundo das drogas, o Senhor é o Deus que liberta. E a última palavra, ela não vem do homem, a última palavra vem de Deus. Então continua crendo no Senhor, continua depositando a tua fé no Senhor, a tua esperança, porque esse é o Deus que faz milagre. Aqui é o meu testemunho e espero que esse testemunho ele sirva para edificar a sua vida. E através deste canal, que tem sido um canal profético, semeando vidas, vidas serão alcançadas pelo poder do Senhor, pelo poder que há em Cristo Jesus. Como disse no início, vou tornar a repetir, aonde este vídeo, aonde este testemunho chegar, o Senhor Deus ele chegará primeiro para suprir as suas necessidades. É o Deus que entra nas casas, são Deus que entra nos presídios, é o Deus que entra nos hospitais, tira o homem do leito, tira o homem que está encarcerado. Este é o Deus que move a terra só para te dar vitória. E quando Deus se levanta do seu trono, ele se levanta para dar vitória. Então Deus está levantando do seu trono para ir ao teu favor. Diz um hino que eu gosto muito de mencionar, que quando acelera o coração, que a gente não sente os pés no chão, é porque o nosso Deus nos carrega no colo. Tem momentos que estamos fracos, temos momentos de dificuldade, temos momentos que nós estamos passando que não conseguimos mais andar, por isso pensamos em desistir, pensamos em parar, mas o Senhor é o Deus que está contigo nesse deserto para te tomar pelas tuas mãos direitas e dizer: eu estou contigo, não aguenta caminhar, mas eu estou aqui para te carregar, eu estou aqui para te sustentar. Este é o Deus que tudo pode. Então que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. E você que gostou desse vídeo, que gostou deste testemunho, você vai dar um joinha aí, vai dar um like, né? Para ajudar nesse canal, vai deixar o seu comentário para que Deus possa sempre abençoar pessoas, que esse aqui é um trabalho missionário. Esse aqui é um trabalho de levar a palavra do Senhor. Por trás disso aqui tem uma equipe, tem homens, tem mulheres de Deus que fazem esse trabalho, que se doam, que sai de um estado para outro sem receber nada, faz por amor, não cobra nada. São pessoas que têm se doado pela obra do Senhor. Então, quando você estiver em oração, ore por esse projeto, ore por essa equipe, ore por este canal Semeando Vida, para que Deus possa, ou para que Deus continue abençoando esta equipe e que vidas venham a ser alcançadas através desta palavra, através desse meio de comunicação. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui eu deixo o meu abraço e esta palavra da parte de Deus que sirva de incentivo para a tua vida. E nós continuamos aqui na Bahia fazendo a obra do Senhor. Se algum dos irmãos que assistir tiver interesse de nos levar para transmitir uma palavra da parte de Deus na sua igreja, nós estamos à disposição para fazer o ID do Senhor. Então eu vou deixar aqui o meu contato para os irmãos, é 75, que é o prefixo daqui da Bahia, 981947963. Enéas Carvalho, estou aqui como servo do Senhor para fazer o ID do Senhor. Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus
Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!